Eu vou tentar, assim, trazer essa palavra sobre a imortalidade da alma, tá? Porque em 1 Tessalonicenses 5:23, eu não sei se o Richard ou alguém vai colocar, eu vou até acompanhar aqui também. O Richard vai colocar. Tá. Então, 1 Tessalonicenses 5:23 fala assim: e o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós sabemos que nós temos essa composição de corpo, alma e espírito. Primeira coisa, irmãos, que eu quero deixar bem claro: corpo e alma e espírito são componentes indivisíveis, tá? Então, não existe a possibilidade de uma alma penada vagando por aí ou de um espírito que desprendeu de um morto voltar e conversar com parentes numa sessão mediúnica. Isso não existe, irmãos, isso é um engano. E muitas vezes cristãos não têm como argumentar isso aí, essa situação com alguém. A pessoa fala: não, mas eu fui numa sessão espírita e eu conversei com meu vovozinho, ele falou todas as coisas que aconteceram mesmo, e ele está bem, ele está bem. E aí você, como cristão, ouvindo isso, você pensa: onde será que está na Bíblia onde eu posso rebater essa pessoa? Porque a Bíblia, irmãos, é o nosso livro guia, né? Então, essas três partes que são indivisíveis, corpo, alma e espírito, não existe possibilidade de uma pessoa morrer e o espírito voltar a incorporar em outra pessoa. Então, isso está em Hebreus 9:27. Como disse, irmãos, pode ser que eu seja repetitiva em alguma coisa, mas acho que eu vou ter que repetir alguns conceitos para que a gente possa fechar tudo, tá? Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, ou seja, uma única vez, vindo depois disso o juízo. O que está falando aqui em Hebreus? Que não é morrer, depois nascer, depois morrer de novo, depois nascer em outro corpo, depois morrer. Não, é só uma única vez que nós vamos nascer e morrer. E agora eu queria que vocês fossem para 1 Samuel 28, que é uma situação que muitos espíritas se apoiam para dizer: não, mas está vendo, olha, no Velho Testamento houve uma incorporação espiritual de alguém que tinha falecido. Tá, irmãos? Então, eu quero deixar vocês bem alertas, porque se tiver essa contraposição, vocês vão saber como responder. Tá? Já que o espírito não retorna, né? E aqui em 1 Samuel 28 a gente vê uma situação meio estranha. Por exemplo, no verso 3 fala assim: e Samuel já estava morto, e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado. E em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Desterrado quer dizer que Saul tinha tirado da terra, tinha excluído, tinha perseguido, tinha acabado com os adivinhos, né? Então, os poucos que tinham estavam escondidos e com medo, ninguém se manifestava. Aí, verso 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que eu vá a ela e lute por ela. Por quê? Saul estava preocupado porque ele estava sendo atacado pelos inimigos, pelos filisteus, e ele não conseguia a resposta do Senhor, Jeová.
Ele não conseguia nenhuma resposta, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então ele pensou, já que eu não consigo nada, eu vou consultar uma feiticeira para ela buscar o espírito do Samuel que morreu, do profeta. Então isso daí é exatamente o que acontece no Espiritismo, certo? Agora, verso 9. No verso 9... a mulher disse assim: eis aqui tu sabes que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que me armas um laço à minha vista para me fazeres morrer? Então a mulher, a pitonisa, ela estava com medo, né, de adivinhar alguma coisa e ser perseguida, né, por Saul. Aí o verso 10 fala assim: então Saul lhe jurou pelo Senhor Jeová, dizendo: vive o Senhor que nenhum mal te sobrevirá. Então eu só estou cercando aqui para vocês imaginarem a cena, né? Então Saul buscou a pitonisa, a feiticeira, para que ela falasse por meio do espírito de Samuel, né? Aí no verso 11, a mulher então lhe disse: a quem farei subir? Irmãos, daí vocês já vê uma coisa estranha, né? A quem eu farei subir? Quer dizer, ia vir lá de baixo, o espírito que ela estava procurando, quem que ela ia fazer subir. E ele disse: fazei-me subir a Samuel. Samuel era uma pessoa que já estava morta. Ela não poderia voltar. Mas a pitonisa, no verso 12, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Então, vocês veem, irmãos, quando a pitonisa se incorpora de uma maneira mediúnica daquele espírito maligno, ela entra nela um espírito de adivinhação. Porque ela reconhece que aquele homem que está meio disfarçado lá era justamente Saul, era o rei Saul, né? Então, o verso 13, Saul disse que para a mulher não temer, que não ia acontecer nada com ela, e o verso 14, Saul pergunta para a mulher: como que a figura que você viu veio subindo lá de baixo, né? E lhe disse: como é a figura? E disse ela, a pitonisa: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Então, o que ela disse? Que subiu, né, lá dos infernos, não sei de onde, subiu um homem ancião envolto numa capa. E essa é a palavra, irmãos, que é a mais importante. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Pronto, o diabo ganhou, né, a enganação. Por quê? Porque a feiticeira falou assim: olha, eu estou vendo um homem com uma capa. E aí o que Saul caiu no conto do vigário, né? Ah, então é Samuel. E aí aquele espírito falou uma porção de coisas que trouxe uma maldição enorme para Saul, né? E então, irmãos, a gente vê que a interpretação errada de uma situação, por exemplo, um espírito maligno imitando o vovozinho, imitando a vovozinha, acaba sendo alicerce para uma religião. Né? Uma religião baseada no engano, né? Porque aqui a gente viu quando subiu aquele espírito maligno para Pitonisa, que era uma pessoa mediúnica, né? Com esses poderes mediúnicos, na hora ela já falou: eu vi um velhinho subindo. E aí entendeu Saul que era Samuel. Vocês entenderam a enganação? Então, irmãos, esse entendimento foi um entendimento errado, né? Bom, então, a gente vê que no Velho Testamento a alma é chamada de alma vivente, né? Então, se vocês forem em Gênesis 2:7,
a gente sabe que essa alma vivente tem a ver com a vida, talvez a vida biológica. Então, Gênesis 2,7 fala assim: e formou Deus Yahvé, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Se vocês voltarem um pouquinho no 1,24, em Gênesis 1,24, a gente vê que todos os animais têm alma vivente. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Foi assim. Então, alma vivente no Velho Testamento é o ânimo de vida, é a vida biológica. Cessou a vida, cessou a alma vivente, né? Se a vida está ativa, existe a alma vivente. Então, a alma está ligada simplesmente a um fator biológico no Velho Testamento, né? Então, e até interessante porque Paulo sabia disso. Paulo tinha esse conhecimento, que a alma estava, para os judeus, a alma estava ligada à vida biológica. Inclusive, tem uma passagem interessante que Paulo está pregando e um rapaz acaba cochilando e cai lá do terceiro andar, do quarto andar e morre. Esse rapaz se chama Eutico. Isso está em Atos 29 e 10. Atos 29 e 10. O que acontece? Paulo se alongou muito nessa pregação e as pessoas queriam ouvir. Ele pregou, inclusive, até o amanhecer, da noite até o amanhecer. E por volta da meia-noite, esse rapaz estava lá sentado lá em cima para ele ver Paulo, que estava cheio o recinto. Aí ele pegou e caiu. Na palavra diz assim, estando um certo, Atos 29 e 10, estando um certo jovem por nome Eutico assentado na janela, caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Quer dizer, ele morreu, terceiro andar, do jeito que cai, né, bateu a cabeça, morreu. Aí, continuando, Paulo, porém, descendo, né, ele devia estar numa espécie de uma plataforma, né, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque a sua alma está nele. Isso, irmãos, não quer dizer que Paulo cria que a alma ia desprender dele e ia para algum lugar. É que Paulo usou o mesmo linguajar que se usava lá em Israel, né? Que a alma está ligada à vida biológica, entende? Tá? Então, a gente sabe que a alma, é esse ânimo que existe dentro de nós, tem muito de valores ligados aos nossos sentimentos, né? E aí a gente fica pensando, quem fez a nossa alma, né? A nossa alma, irmãos, quem fez o nosso corpo, começar pelo corpo, o nosso corpo, quem fez foi o Jeová, né? Jeová fez o nosso corpo. A nossa alma, quem fez foi Jeová também. Sinto muito falar nisso. Em Isaías 44, 24, eu vou só dar um versículo, tem vários versículos que falam, tá? Que a alma foi feita, a alma do homem foi feita por Jeová. Isaías 44, 24, fala que assim diz Jeová, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou Jeová que faço todas as coisas. Então, ele fez todas as coisas que existem aqui na Terra, irmãos. Foi Jeová que fez. Para a gente sair e entrar na vida eterna, a gente tem que ter um novo nascimento espiritual, né? Por isso também que Ezequiel 18:4, a mesma coisa, Jeová fala, todas as almas são minhas. Tá? Se alguém estiver anotando, Ezequiel 18:4.
Fala, eis que todas as almas são minhas. Então, além da alma ser dada, ser elaborada das nossas vidas, quem fez, quem criou o nosso corpo foi Jeová, e quem criou a nossa alma foi Jeová, ele também, para piorar o negócio, colocou o amor ao mundo dentro do nosso coração. Por isso que para nós nos convertermos a Cristo, temos que deixar o mundo, né? Temos que deixar o mundo para o segundo plano. E temos que deixar o pecado que existe no mundo, o pecado que nos contamina. Isso está em Eclesiastes 3:11. Por quê? Porque quando Jeová fez a alma do homem, em Eclesiastes 3:11 fala: tudo fez formoso ao seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem. Então, o mundo está no nosso coração. Além do espírito do homem ter sido colocado também por Jeová através daquele sopro, né? Através do sopro em Adão, entrou toda a natureza de Jeová no homem, né? E essa natureza também que temos que renegar para termos a natureza de Cristo no novo nascimento, né? Tem alguns pilares, irmãos, no Evangelho que sempre voltamos a falar e sempre voltamos a falar. Um é o novo nascimento, o outro é a condenação da lei. São duas coisas que temos que falar sempre porque são pilares que envolvem toda a vida cristã, né? A condenação da lei e a necessidade da morte de Cristo, né? E um novo nascimento para sairmos do velho homem e recebermos a natureza do novo homem criado em Cristo, né? Em Zacarias 12:1 fala exatamente isso, que Jeová ele forma o espírito dentro do homem. Então, irmãos, eu fiz esse preâmbulo para vocês saberem que Jeová fez o nosso corpo, Jeová fez a nossa alma, Jeová fez o nosso espírito. E, muitas vezes no Velho Testamento, a alma é ligada à função biológica da vida, né? Em Isaías 42:5, irmãos, também fala, eu não vou, só para quem estiver anotando, eu não vou ler, mas também fala que todas as coisas que existem, porque às vezes a pessoa tem dúvida, será que Jeová fez a florzinha? Fez. Ele fez a florzinha, ele fez a montanha, ele fez o cego, ele fez o mudo, ele fez o surdo, ele fez o terremoto, ele fez as doenças, ele fez todas as coisas boas e ruins que existem aqui na Terra. Então, o reino de Deus não tem nada, o reino de Deus Pai não tem nada a ver com essa terra. Essa terra, esses reinos pertencem a Jeová, as nações pertencem a Jeová. Tá? Por isso que Jesus teve que vir aqui, né, na terra para nos resgatar desse mundo de Jeová. Então, o que é o espírito? Eu já falei que o corpo, logicamente, é a nossa parte física, né? A alma está muito ligada, além da vida, está ligada também com os nossos sentimentos de amor, de tristeza, de medo, de esperança. Os sentimentos são movimentos da alma. E o nosso espírito, ele tem a ver com o nosso intelecto, com o nosso racional. Por isso que alcançamos a Deus pelo culto racional. Isso aí eu já falei para vocês também. Se alguém estiver anotando, irmãos, tem 2 versículos que embasam muito isso. Um é Jó 32:8
e o outro é Jó 23, que fala exatamente isso. Por exemplo, Jó 23. E ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Então, o espírito do homem está ligado ao entendimento do homem. Tá? Agora, eu quero, assim, colocado isso, irmãos, tá? Que Jeová fez o nosso corpo, alma e espírito, eu quero... Oi? Eliette, eu perdi esse último versículo seu. Jó 20, verso 3. Jó 20, verso 3. Aí você vê o final, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Então, o espírito tem a ver com o entendimento. Irmãos, agora eu queria falar uma coisa muito interessante. O que acontece? No Velho Testamento, a nossa alma, a nossa existência, vamos dizer assim, tá? Porque, como eu disse, o homem está muito interligado, corpo, alma e espírito, né? A nossa existência é finita, né? Então, em Eclesiastes 3, isso aqui é importante os irmãos acompanharem, Eclesiastes 3:18, fala sobre a finitude do homem, né? Eclesiastes 3:18. Disse eu no meu coração quanto à condição dos filhos dos homens que Deus Jeová os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Então, Jeová ia provar o homem, iria submeter o homem para ele dizer que eles são como os animais, né? Para Jeová, nós somos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Ele sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. Quer dizer, como morre o animal, assim morre o homem. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó, né? Então, irmãos, isso é muito pesado. Imagina uma pessoa que está aqui no mundo e que não tem Deus e acha que a felicidade dela é aproveitar esse mundo. Quando ela lê isso aqui, ela pensa, olha, eu tenho que fazer tudo aqui nesse mundo porque o meu fôlego é igual do fôlego do peixinho, da borboleta, do cachorrinho e da abelha. Quando eles morrerem, eles voltam ao pó e eu também, quando morrer, vou voltar ao pó, né? Então, irmãos, isso é totalmente contra os ensinamentos de Cristo, que fala de vida eterna, né? Acabou, acabou, né? É assim para Jeová. Então, quando a gente vê em 1 Coríntios 2:11, que fala uma coisa interessante, irmãos. Esse espírito que foi dado por Jeová ao homem, ele não entende as coisas de Deus. Porque ele foi dado por Jeová e não pelo Pai. Se fosse o Pai que estivesse dado esse espírito ao homem, o homem entenderia as coisas de Deus, né? Então, 1 Coríntios 2:11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, irmãos, o homem formado, ele não tem nada a ver com o Pai. O homem formado tem a ver com o seu Criador. Então, se nós somos criados por Jeová, né, e por causa da lei de Jeová, nós nascemos espiritualmente mortos, né, porque está escrito em Deuteronômio que ninguém ia conseguir cumprir aquela lei era cheia de maldição, e quem não cumprisse a lei estava morto. Além disso, irmãos, quando Adão pecou,
ele como que morreu a alma dele, ficou só o corpo, né? Ele ficou separado do Deus de lá do Velho Testamento, ele ficou separado porque ele desobedeceu, ele pecou. E a Bíblia fala que a morte de Adão continuou seguindo o homem até Jesus. Por isso que Jesus é chamado de Espírito vivificante. Porque aquela alma vivente que foi dada para Adão foi uma alma que morria. Era uma alma que não tinha substrato, né? Sendo assim, que o homem ele estava morto por causa da lei, e morto por causa de Adão, e morto por causa do pecado, e morto porque a carne que ele recebeu é uma carne que envelhece, que adoece, que morre. Então, irmãos, a gente vê que o homem estava assim, com tudo contra ele, né? O que estava a favor do homem? Ele tinha uma lei que trazia maldição. Ele carregava o pecado do Adão, que já trouxe uma morte espiritual. Ele traz um corpo que é corruptível, que adoece e morre. E ele tem um coração que tem amor ao mundo, que isso foi posto por Jeová, que a gente já viu em Eclesiastes 3, que ele colocou o mundo no coração do homem. Além disso, irmãos, o homem tem a carne que tende ao pecado. Sabe por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Para vocês verem o quanto a gente necessita de Cristo. O quanto a gente necessita da misericórdia de Deus. O quanto a gente precisa de transformação. O quanto a gente necessita do Espírito Santo em nossas vidas. O quanto a gente necessita de comunhão com Deus, de comunhão com a igreja, de comunhão com os irmãos, comunhão com a palavra. Porque tudo é contra o homem alcançar a vida eterna. É tudo, irmãos. A gente mora num mundo contaminado com o pecado. A cultura é contaminada com o pecado, irmãos. O que é a cultura hoje em dia? É Felipe Neto e Anitta. Isso aí é concupiscência carnal. Depois de amanhã, se não fosse pela pandemia, hoje iria ser domingo de carnaval. Se não fosse a pandemia, hoje iria ser, depois de amanhã seria a terça de carnaval, eu ia falar. Mas hoje seria carnaval, isso é cultura, irmãos. A educação das nossas crianças está contaminada com essa história de ideologia de gênero. Os jovens estão contaminados com o ateísmo, com comunismo, com contracultura, com ensinamentos que os afastam de Deus. As famílias estão sendo atacadas, as famílias estão sendo esfaceladas, irmãos. O homem está vivendo numa verdadeira, num caldo de cultura para afastá-lo de Deus. Então, quando eu falo, o nosso corpo nos leva ao pecado, o nosso espírito foi dado por Jeová, por aquele sopro divino, que colocou também o mundo no nosso coração. Então, vocês veem que a nossa alma só tinha que estar destinada mesmo ao pó, né? O que presta em nós? Nada. Se não fosse pela misericórdia de Cristo em nossas vidas, irmãos, nós estaríamos perdidos mesmo. Porque não tem jeito para o homem, não tem jeito. Porque esse mundo está sendo governado por demônios, por anjos demoníacos, irmãos. O príncipe da potestade das trevas está aqui, né? O Deus desse mundo que cega o entendimento está aqui. E pior que as pessoas, muita gente está curtindo muito essa situação, gostando muito dessa situação, né? Está longe de Deus. Irmãos, temos que
agir com a seriedade que nós nunca, jamais agimos perante o Evangelho. A gente tem que orar sem cessar, como diz a Bíblia, buscar a palavra sem cessar. Estar aqui nesse mundo, mas não usar desse mundo. Estar aqui nesse mundo buscando a Jesus, o autor e consumador da nossa fé, irmãos. Porque se não for por causa de Jesus, irmãos, se não fosse por causa de Jesus, nós estaríamos perdidos, irmãos. Então, vamos continuar aqui. Em Mateus 8, 22, eu não vou ler também Mateus 22, só para quem estiver anotando, é aquela passagem que Jesus fala assim, deixe os mortos sepultarem seus mortos, você vem e me segue. Por quê? Porque as pessoas, elas estão mortas. As pessoas estão mortas em pecados e delitos, né? Então, a morte de Cristo na cruz foi o preço pago para que nós possamos ter vida, né? Então, em 1 Coríntios 6,10, em continuidade disso que eu estou falando, tá? 1 Coríntios 6,20, aliás, tá? 1 Coríntios 6,20, fala assim, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse Deus aqui, irmãos, é Deus Pai. Quando nós nos entregamos a Jesus, nos entregamos por completo. O nosso corpo agora pertence ao Pai. O nosso espírito e a nossa alma também pertencem ao Pai. Tá? Então, a gente vê que o espírito que o homem recebeu de Jeová é um espírito avesso à salvação do homem. Né? Então, será que Jeová queria que o homem fosse salvo, né? Fica aí a pergunta para vocês, né? 1 Coríntios 2,12 é muito interessante também, porque vocês lembram que eu li em Eclesiastes 3,11, falando que Jeová colocou o mundo no coração do homem? Agora eu vou dar outro lado da moeda, né, em contraposição. Em 1 Coríntios 2,12 fala assim, mas nós não recebemos o espírito do mundo. Quer dizer que Jeová coloca o espírito do mundo. Agora você se converteu a Cristo, então você não tem mais o espírito do mundo. Irmãos, olha, até vocês me desculpem, eu não ia falar muito de Jeová hoje, mas não tem como falar de alma e não falar de Jeová, tá? Porque é uma coisa que está bastante interligada, né? Então, continuando segundo Mateus 2,12, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, eu vou ler novamente, tá? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que nos é dado gratuitamente por Deus? Jesus Cristo. A salvação é gratuita, vem pela graça, né? Não pelas obras. Oi? Deixa eu só falar uma coisinha aqui, que eu estava meditando no que você falou e eu achei isso aqui bastante interessante. Vou até abrir aqui para você me ver. Né? Pronto. A questão de Jeová colocar no nosso coração o mundo, isso daí é de uma perversidade atroz. Porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno. É o que a Bíblia diz. O mundo jaz. Jazer, para quem não sabe,
é repousar, tá bom? O mundo jaz no maligno. E a nossa alma, ela se identifica com o mundo. Ela se identifica. Nós naturalmente gostamos do mundo. Por isso precisamos de uma conversão. Agora, essa origem que eu queria falar é exatamente isso. A origem dessa alma que você está falando, ela tem uma origem perversa. Nós, uma vez já falei isso, já preguei aqui, inclusive, eu disse que o homem foi feito para o inferno. O homem não foi feito para ir para o céu. O homem foi feito para ser destruído. E eu vou falar uma coisa muito pesada agora, viu? Muito pesada. Vocês aí que estão me ouvindo, depois a gente até pode falar algumas outras coisas, explicar melhor. Quando lá em Gênesis capítulo 2, põe aí, Richard, para mim. Lá naquele lugarzinho em que ele fala assim, que ele sopra, né? Desce um pouco, Richard. Aí, tá bom. Isso, e formou, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Primeiro, o homem foi feito do pó. O pó é podridão. Que mulher que gosta de ver pó em cima de móvel? Nenhuma, né? Nós somos escolhidos da podridão, da coisa mais podre possível, que é o pó. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. Vou falar uma coisa muito pesada agora. Quando Jeová faz esse sopro, muita gente acha que é um sopro bonitinho, né? Mas não. Se a gente for olhar aqui no hebraico, esse sopro, ele é o produto da flatulência. Tá ok? É a flatulência de Jeová que é colocada dentro da vida do homem. E aí ele é feito alma vivente. Por isso que nós somos podres e necessitamos de um novo nascimento. A gente pode até mais para frente falar um pouco mais sobre isso. Desculpa interromper, Liette. Não tem problema. Então, irmãos, eu acho que sempre enriquece, né, o que a gente está falando. Então, irmãos, em continuidade, o que eu estava falando, que o homem foi criado pó com um sopro, como diz o pastor Hélio, né, um sopro que realmente era um sopro fedorento, né? E isso se contrapõe quando a gente vê em Efésios, a gente vê o amor que Cristo tem por nós. Porque ele sabia que o homem estava perdido. Aqui na Terra, submetido a uma lei dada por Jeová, uma lei maligna, sem nenhuma esperança, condenado. E aí o pai vê esse homem e tem misericórdia e fala para o seu filho, né, para Jesus, vai lá salvar esse povo, porque o meu amor é grande demais para deixar esse povo perecer, para deixar esse povo morrer. Então, em Efésios 2, 5 e 6, fala assim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, isso nenhum mérito nosso. É unicamente pela graça sois salvos. Então, vocês veem o quanto nós temos que ser gratos a Jesus, ao Pai,
O quanto nós temos que louvar, que bendizer esse Deus, irmãos. Porque somente através desse caminho, dessa porta, que nós podemos ter a vida eterna, ao lado do Pai, ao lado de Cristo. Então, a morte de Cristo na cruz foi o preço pago. Aí vocês vão saber para quem Jesus pagou o preço. Foi para o Deus desse mundo, foi para Jeová, porque Jeová nos tinha, somos criaturas feitas por Jeová. E quando em 1 Coríntios 6:20 fala que fomos comprados, vocês entendem, a quem era o nosso dono? Era Jeová, ele tinha nos feito, e ele tinha nos condenado e nos submetido. Aí em 1 Coríntios 6:20 fala assim, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais agora pertencem a Deus. Né? Então, Cristo nos vivificou, eu tenho a minha vida entregue a Cristo, então eu saí da maldição da lei, eu saí da maldição de Jeová, então agora eu sei que eu fui comprada por um bom preço. Qual foi o preço? Foi o sangue de Cristo na cruz. Né? Isso é uma coisa sensacional, irmãos, assim, é o plano da salvação, né? E as coisas se encaixam direitinho, né? Por quê? Porque nós não éramos propriedades de Cristo. Jeová fala, minhas são as almas, minhas são de Jeová. Mas agora eu não sou mais de Jeová, agora eu sou de Cristo, porque eu fui comprada por um bom preço. Então, já li 1 Coríntios, em Marcos, irmãos, em Marcos 8, 34 a 37, é interessante também, irmãos, aquele corinho que a gente canta, só antes de ler aqui, que fala assim, minha alma engrandece ao Senhor, né? Esse corinho, na verdade, foi o cântico de Maria, né? Ela falou, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, aqui, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, está dando como se fosse o mesmo peso, né? Para a alma e para o espírito, mas, na verdade, ela está dizendo, olha, minha alma está se alegrando, o sentimento está aqui na minha alma. Agora, o meu espírito está se elevando ao Senhor. Vocês entendem? Ela faz um jogo entre alma e espírito. Isso está em Lucas 1, 46 e 47. Mas não precisa de ir. Vamos ficar aqui em Marcos 8, 34 a 37. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes, né, Jesus dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quer dizer, a gente tem que se negar, porque vocês sabem como a gente é, né? Contaminado, corrupto, ruim, pecaminoso. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Então, aqui, irmãos, a gente está colocando os dois caminhos. Você quer ganhar o mundo ou você quer ganhar Cristo? O que você quer? Você quer se negar e receber a Cristo ou você quer continuar dono das suas vontades? Você quer fazer a vontade de Deus ou você quer fazer a sua supreminha vontade? Supreminha é supreminha mesmo, suprema vontade do homem, né?
O que você quer? Então, esse versículo está dizendo exatamente isso. E aqui, irmãos, a alma tem a conotação espiritual. Não é mais como no Velho Testamento que a gente leu, que tudo é pó e vai voltar para o pó. E acabou. Não, aqui existe uma continuidade, um julgamento. Essa alma vai ter um julgamento, você vai ter um julgamento, ou para a salvação ou para a perdição eterna. Então, o corpo físico vai morrer, irmãos. O corpo físico vai morrer, ele é natural, vai ter a cessação das atividades biológicas, mas existe a alma. E essa alma, como a gente viu no Cântico de Maria, né? A alma tem o valor de espírito também. Parece que as duas coisas se contrabalançam, né? Como eu disse no começo, corpo, alma e espírito estão coesos. Quem vai poder desmembrar alma, espírito, corpo glorificado é somente Cristo. Porque meu corpo, minha alma e meu espírito estão ligados a Cristo. Então, só Ele vai poder desmembrar esses três elementos. Porque a Bíblia está dizendo que o nosso corpo será transformado. Então, o nosso corpo vai ser glorificado por Cristo, né? Então, eu sei que os que morrem estão adormecidos. E eu sei que quando Jesus vier, os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, os que são de Cristo, né? Então, em 1 Pedro 2,10, 1 Pedro 2,10, irmãos, fala assim: vós que no outro tempo não erais povo, quer dizer, vocês eram lá de Jeová, né, o velho homem, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que nós somos aqui na terra, irmãos. Peregrinos e forasteiros. O que é peregrino e forasteiro? Eu não sou dessa terra, eu não sou desse mundo, esse mundo não me pertence. Eu quero estar com Cristo. Enquanto eu estou aqui, eu tenho que viver como se já tivesse assentado em lugares celestiais. Peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, irmãos, se eu estou em Cristo, eu tenho que fazer as obras de Cristo, né? A fé sem obras é morta. Não são as... Olha, irmão, já falei várias vezes isso, mas eu acho que vale a pena a gente sempre repetir. Não são as obras que vão me salvar, mas se eu tenho Cristo, eu tenho que refletir na minha vida as obras de Cristo, né? Então, não, se eu vou fazer as obras de Cristo, eu não tenho que ter mornidão espiritual, eu não tenho que ter omissão, o pecado de omissão. 7-21, que também a gente não precisa de abrir, só quem estiver anotando, que são as obras da carne, né? Idolatria, porfia, ser briguento, glutonaria, bebedice. Então, tudo isso, irmãos, são obras da carne, né? Então, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, né? Então, isso a gente consegue com o Espírito Santo, né? Com a palavra, com a fé, a gente consegue. É possível, né? E é interessante também, irmãos, que em Marcos 14, Jesus, o próprio Jesus, fala desses três elementos, corpo, alma e espírito. Jesus está no Getsêmani, né? E ele, interessante que ele fala assim, Jesus no Getsêmani, Marcos 14, 34, tá? Marcos 14, 34.
e depois a gente vai ler o verso 38 também. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste. Olha aqui, ó, o movimento da alma. Tá vendo? A alma triste, os sentimentos, né? Os sentimentos estão na alma. Está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Agora ele vai falar do outro elemento nosso. O espírito, na verdade, está pronto. Então, ele já falou da alma, agora ele falou no espírito. Espírito com E minúsculo, porque é o nosso espírito aqui que ele está falando. Está pronto, mas a carne é fraca. Então, carne, que é o corpo, espírito e alma. Ele está falando dos três. E o que ele está falando? A carne é fraca. Então, irmãos, vigiai, né? Vigiai, porque é o pecado que nos coloca no inferno, né? Vigiai. Então, a opção é nossa, né? A opção é nossa. E isso que é bom, irmãos, porque quase nada nesse mundo está nas nossas mãos mais. Será que o nosso emprego está nas nossas mãos? Será que a economia daqui 10 anos está nas nossas mãos? Será que a nossa vida cotidiana daqui, rotineira, será que daqui 2 anos vai estar da mesma maneira? A gente não sabe, nada está nas nossas mãos, irmãos. Mas a gente sabe que o Evangelho e seguir o caminho de Cristo e ter a fé em Deus, isso está conosco, depende de nós, né? Então, a gente sabe também que a carne cobiça contra o Espírito, irmãos, temos que vigiar, temos que estarmos tinindo no Evangelho, né? Porque o pecado vai querer nos derrubar, né? Infelizmente. Mas a gente sabe que nós vamos ser transformados. Isso está em 1 Coríntios 15:52. Eu vou terminar com esse verso e eu quero só fazer um pequeno resumo do que foi falado, tá? Só para deixar sedimentado. 1 Coríntios 15:52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Nosso corpo será glorificado, irmãos. Glória a Deus por isso. Agora, o que eu quero deixar assim bem claro são 11 tópicos que eu fiz aqui, que é um resumo do que eu falei, tá? Que eu acho importante só para a gente sintetizar, sedimentar. Primeira coisa, alma, corpo e espírito estão ligados, estão colados, tá? Só Cristo pode separar a alma, separar o corpo, vai ser corpo glorificado, esse corpo aqui de Jeová, não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, é Cristo que pode separar essa interligação que existe entre o nosso corpo, alma e espírito, e nos dar um corpo glorificado. Outra coisa, irmãos, que eu quero que fique bem sedimentado, não existe espírito de morto falando em corpo de médiuns, né? Essa ação mediúnica, na verdade, são espíritos satânicos, espíritos de Satanás, que incorpora em uma pessoa e Satanás sabe, ele vigia. O Satanás é uma nuvem de testemunhas, irmãos, que está vendo o que a gente está fazendo, né? Então, Satanás pode imitar o parente de uma pessoa que faleceu, pode imitar a voz, imitar o que aconteceu. Ah, você lembra aquele dia que a gente foi viajar lá para tal cidade? Aí a pessoa fala, nossa, é mesmo, fulano, é meu tio mesmo que está falando aqui nessa sessão mediúnica, né? Então, isso não existe, irmãos, isso é espírito de Satanás. Outra coisa, no Velho Testamento, a alma do homem é igual à alma de animal.
Os dois morrem, somem. O item 4. Alma, corpo e espírito do homem natural são criações de Jeová. O nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, antes de aceitarmos a Cristo, são criações de Jeová. Quem não tem Cristo é propriedade de Jeová. No item 5, para Jeová, a morte encerra a existência da vida e da alma. Para Jeová, morreu, acabou. Ele não promete vida eterna para ninguém. Sexto item que eu queria deixar assim resumido. Para Jeová, a lei do pecado encerrou todos embaixo da morte. Então, ninguém conseguiu cumprir a lei e todos estão mortos, né? Por isso que Jesus fala, deixa os mortos enterrarem seus mortos, né? O homem está morto. Ele tem a vida no corpo, mas espiritualmente está morto. Sem Cristo, somos mortos. Sem Cristo, o homem está morto. O 8º item que eu separei. O Velho Testamento, a alma é simplesmente sinônimo de vida biológica. Item 9. Para Jesus, existe a vida eterna e a morte eterna. Temos que pensar nisso também, né? E para optarmos pela vida, temos o nosso livre-arbítrio. E temos um resgate. Esse resgate foi ser comprado pelo sangue de Cristo. Comprados no nosso antigo dono, né? Porque o homem, irmãos, não tem autonomia. O homem é sempre tutelado por alguém. Ou ele é tutelado pelo pai, ou ele é tutelado por Jeová, ou ele é tutelado por demônios. Né? O homem não tem a autonomia que ele pensa ter. Né? Esses donos do mundo, multimilionários, né? Que querem submeter o homem a controle social, mandar uma nova ordem mundial, eles são tutelados por Satanás, por anjos demoníacos. E eles vão estabelecer também a nova ordem para abrir o caminho para o anticristo. Então, eu não sei o quanto eles são tutelados por Jeová e o quanto eles são tutelados por anjos demoníacos. Mas, uma coisa eu sei, eles não são tutelados por Jesus Cristo, senão eles não iam ter as intenções que eles têm, né? E nem iriam perseguir os cristãos. O 10º item, o Velho Testamento, né, confunde, né? Não, o Velho Testamento não, desculpe, irmãos. O Novo Testamento, às vezes, confunde alma e espírito. O Novo Testamento, às vezes, confunde, né? Que fala, a alma vai se salvar, ou às vezes fala, o espírito vai se salvar, né? Então, apesar de que a gente falou que na alma reside os sentimentos e no espírito, o intelecto, às vezes existe uma mescla disso. E mesmo em nós existe uma mescla disso. Porque a gente fala, não, olha, a alma tem o sentimento tal, mas a gente acaba sentindo isso no nosso intelecto, né? E para terminar, irmãos, para Jeová a vida do homem não vale nada. E para Cristo a vida do homem vale tanto que ele deu a sua vida. Então, irmãos, essa palavra que eu queria trazer para vocês hoje, eu acho assim que... logicamente, esse tema é um tema mais amplo, muito mais amplo do que o que eu falei, mas o que eu quis sintetizar assim, são as principais dúvidas que a gente tem quanto à alma, a alma do Velho Testamento, a alma do Novo Testamento, o que é o espírito do homem, e o quanto foi assim, importante a interferência do Pai em nossas vidas. Porque isso
é o mais importante da lição que eu tomo disso, sabe? Sem Cristo, sem o Pai, nós estávamos perdidos. Né? Então, essa palavra que deixamos, que Ele possa continuar falando aos nossos corações. Amém, irmão? Deus abençoe. Pastor.